Olá, este é o Visão ACI. O programa é realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com a Mega Brasil, que tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Manuel Marcondes Neto. Aqui nós tratamos dos destaques do portal OCI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Vamos falar de artigo do ACI? Sim. Bom, para o tema de hoje, a gente selecionou um texto da coluna Digital Insights, que é da Natália Meirelles, que tem como título Millennials e Geração Z, Influência no Mercado Atual e Principais Diferenças. Bom, no texto da Natália Meirelles, vem a explicação do que são essas duas gerações, de como elas interagem, né, no mercado, não só pela própria interação, mas também o que elas esperam. Cada geração tem a sua particularidade, né? E aí vem um cenário em que hoje a gente trabalha com as duas, ainda tem baby boomer, enfim, tem outras gerações que transitam hoje no mercado, mas com maior força os millennials e a geração Z. E aí a minha pergunta, né? Como que essas diferenças entre essas duas gerações implicam na dinâmica de trabalho dentro das empresas nesse primeiro momento? E que forma, o que a empresa pode fazer, e aí no viés também da comunicação, para melhorar esse relacionamento, essa interação dessas duas gerações, professor, na sua opinião? A coluna da Natália Meirelles, né, o Digital Insights, traz essas questões, né? Essa questão, especificamente, ela vai afetar muito a área de RH, recursos humanos, que é que tem o desafio não só de buscar talentos novos, como de mantê-los. Esse é o grande desafio do momento, eu acho que está mais difícil manter do que localizar e contratar. Então, uma coisa importante é menos essa questão de qual é a geração, porque eu já vi variadas sugestões de início e fim dessas gerações, porque isso é matéria de ensaio, isso não é ciência exata. Isso é um psicólogo social ou um sociólogo tratando desse assunto. De fato, baby boomers, né? Pessoal nascido no período pós-guerra, pós-segunda guerra. Depois vem a geração X, onde eu me encaixo perfeitamente daquilo que se tenta caracterizar como comportamento da geração X, genericamente. Isso também não é uma ciência exata nesse sentido, né? Depois vem a geração Y. Então, eu diria que no observatório a gente tem muita gente da geração Y. Depois vem a Z. Quando surgiu essa denominação millennials, isso veio confundir um pouco a questão daquelas gerações que estavam definidas. Porque fica a dúvida. E quem é que é nativo digital? Essa palavra que a gente ouve muito, inclusive está no texto, né? Aquele que nasceu já na efervescência do meio digital ou aquele que foi educado já nesse meio. Porque nós temos pessoas da geração Y que lidam muito bem com a tecnologia, magistralmente, porque se alfabetizaram nisso e mergulharam nisso. Então, a questão da faixa etária, ela é controversa. Então, isso também é um desafio para o pessoal de RH quando faz um recrutamento. Coloca lá. Eu participei de um recrutamento de empresa de consultoria que era assim, jovens nascidos entre tanto e tanto.
Então, você vê, quando você dá um corte desse num anúncio, num processo de seleção, você está assumindo o risco de perder alguém. De repente, muito jovem, mas muito talentoso. Né? Ah, o que caracteriza digamos, esse pessoal do millennials que ela está tratando aí é uma espécie de urgência. O pessoal quando a gente fala que o tempo está acelerado, é muito em função das novas gerações que vão nos cobrando, as mais velhas, uma velocidade que para a gente parece estranho. Isso é assim mesmo, como nossos pais, né? A gente pensa, né? Então esse tempo vai se tornando cada vez mais veloz e as pessoas cada vez mais impacientes. Essa questão da impaciência e do problema da atenção estão gerando problemas das organizações. Fora a questão do home office. Fora a questão que veio também por conta da pandemia, nós falamos da pandemia num programa anterior, que o Brasil, por exemplo, descobriu o home office durante a pandemia. Já havia, mas nós tínhamos preconceito. A pessoa em casa não trabalharia tão bem ou tanto quanto no escritório. Isso caiu, felizmente. Agora, a geração que pegou isso muito jovem, isso o quê? O trabalho remoto, não está querendo retornar. Ou não está querendo nem ir, porque nunca foi para o escritório. Então está havendo esse problema hoje nas grandes organizações. É uma das coisas que ela trata. Sim, professor, é uma das questões importantes, né? Que inclusive tem muito a ver com o que cada geração traça como primordial e importante, né? Então é preciso lidar com esse tipo de questão e é importante que a empresa entenda, né, não só esse movimento, mas também entenda as gerações, porque no final das contas toda organização lida com pessoas, né? Mas aí eu tenho, indo para esse lado do nativo digital, eu que não sou nativa digital, vou fazer o seguinte, vou pedir um tempinho para eu tomar um golinho de água analógico aqui e a gente já volta. Senhor, falando nesse assunto de gerações, é o que o senhor comentou, existem vários teóricos e existem vários ganchos temporais para delimitar as gerações. Então, eu vou me afastar um pouquinho aqui para abordar isso de uma forma diferente. Como que o senhor enxerga essa influência das diferentes gerações, e aí a gente pode falar das diferentes culturas dessas gerações, na comunicação, pode ser da comunicação geral, mas mais na comunicação interna da organização, já que a gente falou no primeiro bloco do home office, da geração mais recente que vem já desse movimento. Então, como que o senhor enxerga essa influência dessas diferentes gerações nesse contexto? Eu acho que o maior problema hoje, já não é a primeira vez, que eu acho que a gente já falou de comunicação interna num outro quesito. Essas coisas às vezes acontecem, da gente voltar num assunto por um outro ângulo,
E eu acho que é o maior desafio hoje, você conseguir, primeiro, tentar realmente aplicar a diversidade, que é você tentar manter pessoas de diversas gerações trabalhando no setor. Vamos falar o marketing, ou o setor de finanças, ou no setor de vendas, enfim. É um desafio enorme, porque os parâmetros vão ter que ser dados pela organização, né? Eu acho que a tarefa de educação continuada dentro da organização, ela cresce de responsabilidade, porque ela precisa dar um padrão para que essas pessoas não se desencontrem por questões culturais anteriores, que elas trazem de casa. Eu não posso estar numa empresa me baseando no critério do outro emprego que eu tive. E você ouve, às vezes, lá funcionava assim, mas aqui não funciona mais. Até depois de fusões, onde há duas culturas colocadas em conjunto, essa questão que eu falei dos mais jovens não quererem o compromisso da ida ao local de trabalho, eu acho, aí a minha experiência, né, como eu venho de uma geração do presencial, né, que o presencial gera uma fricção entre as pessoas, você encontrá-las todo dia, você às vezes almoça junto ou faz um happy hour, você faz amizades que extrapolam o trabalho, e eu acho que isso gera algo positivo para o setor, para o resultado. Agora, isso também não é ciência exata, né? Os procedimentos devem funcionar independente de coleguismo, de espírito de corpo, enfim, as coisas têm que estar bem particionadas, cada um faz a sua parte, sua tarefa e entrega, né? Então, eu diria que o setor de recursos humanos ele está com um desafio adicional, tá? Além de todas as outras questões de diversidade, equidade e inclusão que há hoje como demandas e cobranças em cima do pessoal que administra a gente, também a questão do etarismo, né? E isso perpassa qualquer empresa. Empresas de altíssima tecnologia, fintechs, entendeu? Até ramos hoteleiro, alimentação, farmacêutico. Quer dizer, é uma loucura, entendeu? Então, eu diria que é o desafio maior para o RH, as questões que a Natália trouxe, e um dos maiores desafios hoje para o pessoal de comunicação, que é fazer a comunicação interna acontecer, independente dessas diferentes gerações trabalhando juntas. Sim, com certeza. Eu concordo muito com o senhor nesse ponto, com certeza. Bom, e agora a gente vai para o próximo bloco para falar sobre índice de transparência ativa. Deixa eu só fazer um lembrete. Quem gostou do tema e quer continuar essa conversa com a gente, coloca aqui no comentário, se for no YouTube, se for no LinkedIn, coloca aqui no comentário para a gente continuar essa conversa, né, professor? Porque é um tema que abrange 100% das organizações, né? Então, ou você é atingido por isso, ou você faz parte do movimento da organização que trabalha nisso. Então, coloca aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa. Vamos tomar um golinho d'água, professor? Vamos lá. Já volto. Você já realizou suas inscrições para o Prêmio Jatobá PR 2024? Além do desconto promocional de 15% até o dia 31 de julho, você também pode aproveitar o desconto por volume. Dependendo da quantidade de inscrições escolhidas, o desconto pode chegar a mais de 45%. Lembre-se, você pode antecipar a sua inscrição e cadastrar seus cases em outro momento. Venha fazer parte dessa história.
Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. E agora, para falar de índice de transparência ativa, vou fazer aquela introdução para situar quem nos acompanha no manual. Estamos ainda na instância 2, relacionamento. Fomos para a tática 7, ouvidoria. E no programa de hoje nós vamos falar sobre 2 tópicos. O 7.1, que é serviço de atendimento ao público não cliente, e o 7.2, que é ouvidoria. Muito bem. Isso aqui é muito interessante, porque nós vamos abordar uma coisa que não é o SAC, o serviço de atendimento ao cliente ou ao consumidor. É o serviço de atendimento ao público que não é cliente, que é todo mundo, né? Inclusive a imprensa, né? Os órgãos reguladores, as agências. Então, a organização precisa estar preparada para um relacionamento que não é aquele visando o lucro, não é aquele diretamente ligado ao faturamento. Né? Como é que funciona isso? E nós nos baseamos aqui para desenvolver esse item numa pesquisa que foi desenvolvida na USP, por uma professora, né, com os serviços de atendimento das maiores organizações brasileiras, que só aceitaram participar caso não fossem conhecidas, não fossem divulgados os seus nomes. Porque há muitos problemas. E essa professora descobriu problemas em todos eles. E tanto de relacionamento com clientes, como relacionamentos com a imprensa, como sobretudo relacionamentos com a comunidade circunvizinha, a vizinhança da empresa, sobretudo na área fabril. E isso aí ninguém esperava. Foram achados assim surpreendentes. Eu, por acaso, participei da banca de doutorado na qual essa tese foi examinada, que passou com brilho. E, inclusive, também, esse item é um dos que, no manual, demandam pesquisa externa. Quer dizer, você não avalia relacionamento só olhando dentro de casa. Você precisa ter uma visão de fora. No observatório, nós utilizamos para os pilotos laboratórios universitários que tinham fé pública, tinham um responsável, um professor, um estatístico, orientando os pesquisadores, que eram os estudantes de pós-graduação e alguns de graduação, na consecução da pesquisa externa. Então, isso ajuda o auditor. A gente recomenda, não é obrigatório que se use recursos externos, mas a gente recomenda que se faça para olhar o público, o relacionamento com o público externo, não só de dentro, de casa. Muito bem, esse é o 7.1. O 7.2 é uma coisa que está eu diria que está em ascensão, não por uma razão muito nobre, está em ascensão porque é quase nulo. Quer dizer, qualquer crescimento é gigante. Se você tem 2 ouvidores trabalhando,
Depois você passa para 4%, você teve aumento de 100%, mas isso não levou muito longe, né? Dá para contar nos dedos das mãos as organizações que têm ouvidoria. E a ouvidoria é um passo além do serviço de atendimento ao cliente, que é o que a gente costuma ver, o saque. Normalmente, a ouvidoria entra num caráter recursal. Quer dizer, o serviço de atendimento não deu conta, você vai à ouvidoria. Isso está também sendo implementado nas organizações públicas. Também com viés interno, sobretudo questões de assédio. As pessoas procuram a ouvidoria para tratar de assuntos internos, uma chefia, um tratamento você julgou inadequado, né? Então, um pedido de transferência de setor ou de horário. Então, a ouvidoria recebe muito isso no setor público. Mas nós precisamos aumentar a presença de ouvidores no setor privado. As organizações precisam antenar-se para a importância da ouvidoria. Ela não é só um receptáculo de reclamações ou elogios. Ela pode ser uma fonte de ideias para a melhoria do serviço, para desburocratização, para facilitação, coisas que podem gerar até economia para a organização, melhoria de processos. Então, eu diria que é algo também depende de pesquisa externa para ser avaliado. Você tem que testar de fora para dentro. Quase que fazer aquela situação do cliente oculto, né? Que alguém ligado à empresa vai ao atendimento, vai à agência, vai à loja para ver como é que funciona. Ele não é um cliente, ele é um consultor, alguém que vai fazer uma checagem. Se está funcionando bem, se atende com cortesia, com presteza, com rapidez, com eficiência, enfim. Então, a ouvidoria é um ponto muito importante do relacionamento e está descrito lá desde os 4 R's que a ouvidoria aparece. Quer dizer, foi alguma coisa concebida bem no início, bem fundamental no nosso exame. Muito bem, professor. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu fico feliz da vida, porque toda vez que eu venho aqui, eu aprendo muito. Então, mais uma vez, obrigada, professor, por toda a entrega. Quem nos acompanha, obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. Se você tem alguma sugestão de algum artigo do OCI ou de algum tema que você tem interesse, manda aqui nos comentários que a gente vai ouvir com muito carinho e trazer aqui para o programa. E nos vemos no próximo episódio. Ok. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.